Ouça com muita fé essa palavra, porque Deus está te trazendo aqui para falar e para comunicar com você. Porque você não entende por que ficou tão impossível. Você não entende por que a situação piorou. Você não entende o porquê que, ao invés da melhora que você estava esperando, as coisas até pioraram. Você não está entendendo o que está acontecendo. E a Bíblia mostra por muitas vezes, mas eu vou citar uma aqui. Por exemplo, quando Deus fez uma promessa ao nosso pai na fé, Abraão. Deus faz uma promessa para ele, mas os anos vão se passando. Mais de 20 anos, mais de 2 décadas se passam. E a promessa não se cumpre. Mas lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo do 19 em diante, vai nos mostrar que não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. Sabe? E Deus estava falando comigo que pessoas que estão aqui, a situação que já era difícil, sabe? Você que já tinha deixado de acreditar, de sonhar, a sua fé começou a ser despertada por Deus, o espírito de fé começou a operar na sua vida e chegou em uma situação e a situação parece que está piorando. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus te traz aqui essa noite para dizer que a promessa está de pé. Deus traz você aqui nessa noite para dizer que Ele já tem programado e Ele já tem planejado o que Ele vai fazer na sua vida. Gênesis capítulo 18, versículo 14, na verdade, diz assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? E Deus estava me dizendo, pessoas que iriam estar aqui nessa oração, que a sua situação, ao invés de melhorar, ela piorou, sabe? E uma segunda coisa, Deus estava dizendo que Ele permitiu que piorasse, que Ele permitiu que chegasse nesse ponto. Por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida é algo impossível. E quando acontecer, vai ficar claro que só podia ter sido Deus. Sabe que Deus estava falando comigo aqui para você? Se eu fosse você, eu alegrava o seu coração. Deus estava falando comigo que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E quando alguém vê o que Deus fez na sua vida, vai falar, isso realmente só podia ter sido Deus. Isso que aconteceu na vida dele, isso que aconteceu na vida dela, só pode ter sido a mão de Deus. Por quê? Porque eu sei que era impossível. Tem pessoas aí que ficaram sabendo da sua situação. Tem pessoas aí que ficaram sabendo da situação que você estava vivendo. E Deus até permitiu, por quê? Para o testemunho ser maior. Você está ouvindo? Quando Lázaro está doente, Jesus recebe a informação de que Lázaro estava doente. Mas Jesus falou, eu vou lá curá-lo. Só que Jesus podia ter ido lá curá-lo. Só que Jesus, ele chegou depois. Ele continuou fazendo o que ele precisava fazer. E chegou um pouco depois e o milagre foi maior. Eu já recebo uma palavra do céu para liberar sobre alguém. Deus permitiu que a situação piorasse, porque o que Ele vai fazer na sua vida vai ser algo maior do que você está esperando. Por quê? Porque se Deus faz quando a situação não estivesse se complicando tanto, sabe? Ainda existia uma possibilidade humana, ainda não seria algo tão impossível assim, mas Deus está te dizendo, Ele permitiu que chegasse na situação do impossível, porque o milagre que Ele vai fazer na sua vida vai ser algo maior. Mas você fala, nossa, mas Deus permitiu que piorasse? O que é isso? O que está acontecendo? A Bíblia diz que Deus, Ele não vai dar uma dificuldade maior, Ele não vai dar um peso maior do que aquele que você pode suportar. Deus me traz essa noite, Deus te traz aqui essa noite para dizer, existe algo programado no céu, existe algo programado nas regiões celestiais, existe algo já decretado nos tribunais de Deus, e Deus já decretou algo em seu favor. Deus já decretou uma vitória. Deus já decretou uma graça. Eu estou sentindo uma presença aqui. Deus já decretou algo que vai acontecer na sua vida. Eu falei, Deus, e mediante essa palavra, dizendo que o Senhor permitiu o impossível,
que ficou pior, mas o Senhor que permitiu que piorasse, né? Mas o Senhor vai fazer algo grande, que vai ficar claro que só podia ter sido a sua mão. Mediante essa palavra, o que eu vou dizer para essas pessoas na oração? E Deus falou assim: diga assim, que está sendo liberada uma unção poderosa, um poder espiritual, um poder de Deus. Eu sei que a maioria tem muita gente aqui que está conhecendo Jesus agora, né? Quando a gente usa as nomenclaturas que nós já estamos acostumados, né? Tem pessoas que ainda não têm afinidade. Então por isso que eu procuro falar uma linguagem aqui que o maior número de pessoas possa entender. Não é verdade? E Deus estava dizendo assim para mim, que pessoas aqui que ainda não tiveram uma experiência com a unção, vão começar a ter uma experiência com a unção. A unção é o poder de Deus sobre a vida de alguém. A unção é uma habilidade sobrenatural para você passar ileso. Olha o que Deus está falando aqui comigo, para você passar ileso. Eu ia falar outra coisa, o Espírito Santo desceu a palavra, tomou minha boca e falou, eu estou sentindo o poder de Deus. Chegou a tremer aqui. Você vai passar ileso por essa situação. Por quê? Agora a situação emocional piorou. Por quê? Agora a situação que você estava nas finanças piorou. Mas Deus te traz nessa noite para dizer, o que Ele vai fazer na sua vida vai ser tão grande, que vai ficar claro que só podia ter sido a mão de Deus em seu favor. Você pode até contar com os homens. Eu vou falar, eu sempre gostei de andar em comunidade, mas sempre tive dificuldade de depender de pessoas. É claro que isso é algo que Deus deve nos ajustar. Você deve contar com as pessoas. O propósito de Deus na nossa vida é coletivo, a gente vive isso com pessoas. Entenda bem o que eu estou falando. Você pode contar com as pessoas, mas dependa só de Deus. Você está ouvindo? Quando um homem, quando uma mulher aprende a depender só de Deus, aí ele realmente vai viver um propósito extraordinário que Deus tem. Não vai viver só o mediano. Eu declaro que você não vai conseguir viver só o mediano diante do que Deus tem com você. Mas você vai viver o extraordinário. A maioria das pessoas se acostumam com o mediano e nunca vive o extraordinário que Deus tem. Você está ouvindo? Mas com você é diferente. Você vai viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. E aqui em Isaías capítulo 42, versículo 8, olha o que diz. Eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, e não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Você está ouvindo? Versículo 9. E as primeiras predições já se cumpriram. Aqui está falando uma aplicação para hoje. Quando Deus fala, Ele já cumpre algo na sua vida. Quando você já começa a ter algumas experiências com Deus, algumas experiências com eu estou sentindo uma graça aqui. Você começa já a ter algumas experiências com o poder de Deus. E sabe o que Deus está falando? Você já teve algumas experiências. E essas experiências já são sinais, já são manifestações de Deus na sua vida. E algumas palavras. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nesse momento. Olha aí. Você já teve algumas experiências de algumas palavras que já se cumpriram, versículo 9. E agora lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a você. Olha aí. Deus te traz nessa noite para dizer, existe uma revelação, existe um sonho, existe uma visão que vai vir sobre a sua vida durante a noite. Eu vou falar. Deus falou, fala. Eu falei o quê? Eu vou liberar sonhos e visões essa madrugada. Quando você for dormir, independente do horário, você que está aqui agora, ou você que vai pegar gravado, a próxima vez aí que você for dormir, alguém vai ser pego de surpresa pela revelação do céu. Uma palavra do céu transforma a nossa vida. Uma palavra do céu e você, em qualquer situação, sabe, você vai começar a enfrentar situações diferentes. Você está ouvindo? Se eu fosse você, eu estava agradecendo. Se eu fosse você, eu estava louvando. Se eu fosse você, eu estava glorificando o nome daquele que é grande, daquele que pode, daquele que faz, daquele que é o grande eu sou, aquele que ele diz, eu não darei a minha glória para ninguém. E aquilo que eu já falei na sua vida, algumas coisas já aconteceram, mas Deus me traz nessa noite para dizer, que existem um anúncio novo,
um anúncio novo de Deus na sua vida. Você não estava sabendo muita coisa a respeito do que Deus tem na tua história, mas Deus te traz aqui essa noite para dizer: existe uma coisa nova a ser revelada na sua vida. Existe uma unção nova sendo liberada na sua vida. E existem experiências novas com a presença de Deus e experiências novas com o poder de Deus. Você está ouvindo? A unção está pegando alguém, a unção está enchendo alguém, a unção está te fortalecendo, a unção te enche de força agora, a unção te enche de graça agora, a unção te fortalece agora. A partir de hoje, a unção vai te guiar. A partir de hoje, até as suas crises vão ser diferentes. Por quê? Porque a unção está sobre você, porque eu estou sentindo o poder de Deus aqui, porque a presença de Deus está na sua vida. Eu declaro a presença de Deus sobre a sua vida. Eu declaro a presença de Deus sobre a sua casa. Fala: eu recebo. Fala comigo com a boca assim, dá legalidade para essa palavra na sua vida. Abre a sua boca e fala assim: eu recebo a presença. Eu estou sentindo uma graça aqui. Fala assim: eu recebo o poder de Deus na minha casa. Eu recebo o poder de Deus na minha vida. Fala assim: tudo que Deus falou vai acontecer. Observe que tem coisas que já aconteceram e Deus me deu uma palavra nesse dia, nessas duas últimas orações, que Deus estava falando assim para mim, que uma vitória parcial está te preparando para uma vitória completa. Quando Davi começa a governar sobre uma região, eu estou sentindo uma graça aqui, eu vou falar. Quando Davi começa a governar uma região, Deus tinha dado algumas vitórias para ele chegar naquele momento, mas ele tem uma vitória parcial, uma vitória jamais expressiva, mas era uma vitória regional. Mas Deus estava preparando ele para governar sobre uma nação. Eu declaro que uma vitória parcial vai começar a ser lembrada por alguém. Uma vitória parcial vai começar a ser reconhecida por alguém. Olha de onde Deus te tirou. Olha de onde Deus te tirou, até nos momentos da ignorância, até nos momentos que você não sabia do favor, que você não sabia da graça, que você não sabia da misericórdia, que você não sabia do poder que te salvou. Até quando você não sabia, o grande estava cuidando, o grande estava protegendo. Deus te traz aqui essa noite para dizer para você: te prepara, porque existe um anúncio novo do céu sobre a sua vida. Existe um anúncio novo do céu sobre a sua casa. Existe um anúncio novo do céu, uma nova unção, um novo nível da presença, uma nova experiência que vai guiar a sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Alguém aqui está recebendo graça, alguém aqui está recebendo o poder de Deus, alguém aqui está sendo fortalecido, alguém aqui está lembrando das experiências que já teve com Deus e está ansiando por coisas novas. Não se apegue ao que passou. Deus está fazendo uma coisa completamente nova sobre a vida de alguém que está aqui. É uma nova experiência, é uma nova experiência do céu, é algo novo de Deus que está sendo liberado sobre a sua vida. Escute, pessoas aqui, ficou impossível, né? Tá, mas Deus permitiu que piorasse. Mas Ele não te deixa sozinho, Ele está com você, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Ele também não vai dar uma prova maior do que aquela que você pode suportar. Terceira coisa, o que Deus vai fazer na sua vida é tão impossível que vai ficar claro que foi a mão de Deus. O que Deus vai fazer na sua vida vai ficar claro que só podia ter sido Deus. Alguém vai olhar para você e vai falar: só podia ter sido Deus para fazer isso aí na sua vida. Porque eu sei que era tão impossível. E Deus te traz aqui essa noite para te encher de unção, para te encher de graça. E Ele está falando: fica na minha presença, valoriza a minha presença, valoriza a minha palavra. Porque o que eu já disse, algumas coisas já aconteceram. É uma vitória parcial. Eu estou te preparando para algo completo. Você está ouvindo? Existem promessas que vão se completar na nossa vida, aqui nessa terra. E existem promessas que é só na era futura, na eternidade. Você está ouvindo? Eu cancelo todo roubo aqui em nome de Jesus. Tudo aquilo que você foi enviado por Deus para viver na terra, você vai viver cada detalhe. E a partir de hoje, até aquilo que foi um roubo, até aquilo que veio para te atrasar, até aquilo que veio para te paralisar, está contribuindo
Se você ama a Deus, até aquilo que veio para te prejudicar está contribuindo para te abençoar dentro do grande propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Se eu fosse você, eu dava glória. Se eu fosse você, eu dava aleluia. Se eu fosse você, eu já ia cantando. Se eu fosse você, eu já ia adorando. Porque Deus está agindo e Deus fez uma coisa grande e tu não sabe. Você sabia que Deus gosta de trabalhar nos bastidores? Tem alguém aqui que vai descobrir que durante o processo, durante a trajetória que para você estava difícil, durante todo o processo, Deus estava trabalhando o tempo todo. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Você está ouvindo? Olha aí. Coloca aí seu pedido de oração. Coloca aí seu pedido de oração. Hoje já recebemos muitos testemunhos só do dia de hoje, sem contar os outros dias, né? Se você olhar os comentários, olhar o chat aí principalmente, você vai ver os testemunhos. Nós vamos liberando a palavra. Desses dias Deus tem revelado de forma específica também, mas você não precisa esperar chamar o seu nome ou a sua situação, sabe, exatamente assim para você ver que Deus está falando com você. Pega a palavra que o Espírito Santo for falando com você. Deus revela também chamando o seu nome, e se Deus me revelar eu vou falar, né? Mas pega a palavra. Deus revela através do verbo encarnado, através da palavra escrita e através dos dons espirituais. Tem as pessoas que acham que é só de um jeito ou de outro, mas não. Pelo menos essas três formas aí. Coloca aí seu pedido de oração, nós vamos ver o agir de Deus sobre a tua vida. Coloca aí aquilo que está impossível para você. Se você é algo muito pessoal, coloca. Se é algo muito pessoal, coloca assim: eu tenho um pedido de oração. Ó, esses dias Deus me revelou que tinha 2 feridas debaixo dos pés de alguém. Eram 2 feridas debaixo dos pés de alguém. E Deus falou assim para mim que isso estava dificultando até a caminhada. Eu falei: Deus, isso é algo espiritual? Deus falou: é também espiritual, mas que alguém estava com uma ferida física mesmo, embaixo dos pés. Você está ouvindo? Olha aí. E Deus falou assim para mim: é uma cicatrização muito rápida. É uma cura muito rápida que está acontecendo na sua vida. Você que é ovelha desse lugar aqui, desse pasto aqui. Qual que é a ovelha da onde? A ovelha de Jesus, né? O que Jesus fala para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são dele, não é verdade? Nós estamos aqui para caminhar juntos dentro do propósito específico de Deus para cada um de nós. Eu declaro agora uma unção de cura do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. A sua mente é sarada, o seu corpo é sarado. Eu dou uma ordem que agora toda treva e todo mal saia em nome de Jesus. E eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os teus. Glorifica o nome de Jesus. Vai glorificando aí, porque tem uma cura acontecendo aqui. Ó, declaro cura em nome de Jesus. Você que está com uma dor, ou você que estava com uma fraqueza nas emoções, você que estava com uma fraqueza física, uma fraqueza espiritual, ó, você já foi fortalecido agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? A presença de Deus está aí na sua casa. A presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus, a unção de Deus vai te conduzir. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. O poder de Deus te enche agora. O poder de Deus te capacita agora. Eu declaro noites de sono tranquilas. Eu declaro noites tranquilas de sono. Um sono reparador. O sono do justo. Ó, tem gente aqui que vai dormir sorrindo. Vai dormir cantando. Vai dormir adorando. A hora que perceber, fala: acordei tão descansado hoje. Olha aí. Às vezes, você sabia que quando Deus derrama uma graça, durante a noite Ele nos traz um descanso tão grande, ó, que no outro dia você acorda assim parecendo que você foi para o céu e voltou. E na verdade muitas vezes Deus faz isso mesmo. Na verdade é algo sobrenatural que acontece. Você pode dizer amém? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Como eu posso adquirir? prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá bom? Aqui na descrição, muitas vezes eu não falo aqui, mas eu vou lembrar você, aqui na descrição também tem as formas de ofertar, você enviar sua semente de fé,
ou se Deus estiver falando com você. Na medida da fé por revelação, você pode enviar aí também sua oferta. Vai ser muito, muito bem-vindo dentro dessa missão celestial. Você vai ter o privilégio de participar do que Deus está fazendo aqui. Você pode dizer amém? Aqui não é terra de pecado não, aqui é terra de graça, terra do favor de Deus. Você pode dizer amém? Até o nosso próximo encontro. Até lá.